Olá, a Comissão de Constituição e Justiça vota na quarta-feira o projeto que define os crimes de abuso de autoridade. Para alguns senadores, a proposta é uma reação dos políticos à Operação Lava Jato. O relator nega. O texto que a Comissão de Constituição e Justiça vai votar é a quarta versão do parecer do senador Roberto Requião. Segundo o relator, a lei vale para todos os agentes públicos, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós estamos defendendo a população de abusos. E quem não comete abuso não tem que se preocupar com isso. De acordo com o texto, 31 condutas podem ser consideradas crimes de abuso de autoridade. 20 delas só podem ser atribuídas a juízes ou membros do Ministério Público. O texto prevê até 2 anos de cadeia para a autoridade que acusar alguém de culpa antes do fim do processo. A mesma pena para quem tentar retardar a investigação ou o julgamento final de um caso. A punição mais dura é para quem der início a uma investigação civil, penal ou administrativa sem ter motivo razoável, até 4 anos de prisão. A mesma penalidade para quem divulgar gravações que exponham a intimidade dos investigados ou decretar condução coercitiva sem necessidade. Fica a impressão de que se tenta desestimular investigadores e julgadores. Por que agora? Por que só agora? E por que tem que ser agora? Não pode ser depois? O senador Randolph Rodrigues vai tentar derrubar um ponto do projeto. O artigo diz que o investigado pode entrar na justiça contra o investigador caso se sinta vítima de abuso de autoridade. Se hoje estivesse vigorando esse dispositivo, seria impossível prender Sérgio Cabral. Seria impossível desbaratar o esquema de construtoras e de empreiteiras que, junto com políticos, se apoderavam das coisas do Estado brasileiro. A votação na Comissão de Constituição e Justiça está marcada para esta quarta-feira. Procuradores do Ministério Público responsáveis pela Operação Lava Jato divulgaram um vídeo na internet contra a aprovação do texto. Esse projeto promove uma verdadeira vingança contra a Lava Jato. O que desejam é processar criminalmente o policial que os investiga, o procurador que os acusa e o juiz que os julga. Eu não tenho nada a ver com a Lava Jato. Eu estou trabalhando num projeto de lei contra o abuso das autoridades. Todas elas. O guarda da esquina, o coletor municipal, estadual, o fiscal da Receita da União, os parlamentares e agentes de polícia, delegados de polícia, juízes e promotores. Para o presidente do Senado, os líderes é que vão decidir o futuro do projeto depois da CCJ. Ela vem para o plenário e vem para o plenário por vontade dos líderes. Eu vou reunir os líderes quando essa matéria ficar pronta na comissão. Por enquanto, não tem previsão disso, não. A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje as relações de trabalho dos profissionais terceirizados que atuam no Senado. O senador Paulo Paim presidiu a audiência pública e criticou o que ele chama de excessos na lei que regulamenta a terceirização. Em média, o terceirizado ganha 30% a 40% a menos de quem está na ativa. Nem se fala, acidente de trabalho é 80% a mais dos terceirizados. Morte no trabalho, 90% a mais em cima dos terceirizados. As condições de higiene e de segurança no trabalho são mínimas. Calculem terceirizar tudo, sem limite na atividade fim. Calculem um piloto de avião terceirizado, como eles querem agora. Calculem médicos, enfermeiros, tudo terceirizado. Sem saber, inclusive, a especialidade. Calculem professores terceirizados, policiais terceirizados. É uma irresponsabilidade. Esse projeto aprovado na Câmara de 98 e sancionado pelo presidente, que nós teremos que rejeitá-lo aqui aprovando uma outra lei, que eu sou relator, que vai regulamentar a situação dos 13 milhões de terceirizados e não permitir a terceirização na atividade fim. O projeto aprovado pelo Senado, que estabelece novas regras para estrangeiros e visitantes, seguiu para a sanção do presidente da República. Chamada de Lei de Imigração, a proposta tem gerado polêmica.
A lei de migração aprovada no Senado substitui uma regra sobre estrangeiros que foi escrita em 1980, época em que o Brasil vivia uma situação bem diferente. A lei de 1980, ela associa o imigrante a uma questão de segurança nacional. O imigrante ele é visto estrangeiro como um todo, na lei fala de estrangeiro, é vista como uma ameaça, né? A nova regra conseguiu, por exemplo, estabelecer o visto humanitário. Isso permite que pessoas que não se enquadram na situação de refúgio possam ingressar ao país quando vivem situações de ameaças que não são pessoais a ela, mas são países de grande instabilidade ou com problemas decorrentes de catástrofes naturais. O texto criou também a possibilidade de pedir visto para fazer pesquisa mesmo sem vínculo empregatício com o Instituto de Pesquisa, para tratamento de saúde, desde que a pessoa comprove meios de se manter no Brasil, para estudar e para fazer investimento. O visto de trabalho que já existia tem uma novidade. Pode ser concedido sem uma oferta formal de trabalho, desde que o imigrante comprove titulação em curso de ensino superior ou equivalente. O texto prevê os mesmos critérios para o pedido de residência no Brasil. O senador Caiado acredita que o projeto relaxa as fronteiras do Brasil no momento em que o resto do mundo está reforçando o controle migratório. A permanência de qualquer cidadão que entra no Brasil, vai assistir um jogo de futebol, depredra todo o estádio, comete crime, e esse cidadão vai ficar ainda no Brasil por 60 dias, podendo se explicar, não pode ser deportado imediatamente. Eu acho que o projeto está desatualizado. Esse é um projeto que existia naquela época, onde você tinha um convívio não com a prática do tráfico de drogas com essa intensidade, e você também não tinha, tá certo, essa situação que hoje é uma realidade no mundo, que é o processo do terrorismo. O senador não foi o único a criticar a lei. Na internet ela foi muito atacada. Um dos críticos foi Luiz Felipe de Orleans e Bragança, herdeiro da família real brasileira. Além de reforçar a crítica ao livre trânsito dos indígenas, ele defendeu que a lei deveria estabelecer uma cota de imigrantes ou um filtro por qualificação das pessoas. A movimentação foi tanta que o autor da lei, o senador Aloysio Nunes, atualmente à frente do Ministério de Relações Exteriores, publicou um texto defendendo as novas regras de imigração. No texto, ele diz que não há uma só letra que dê para interpretar que o Brasil está abrindo as fronteiras. Sobre a questão indígena, ele explicou que a lei assegura algo que já é fato hoje, que o índio possa transitar nas áreas fronteiriças, onde tradicionalmente já habita, e que criminosos desrespeitam fronteiras independentemente da lei, que para eles deve existir o Código Penal, a Polícia e a Defesa Nacional. Ele lembrou do caráter multicultural do Brasil e, por último, chamou de terrorismo intelectual, hipocrisia e egoísmo o ataque feito à lei. Atualmente, estima-se que o número de imigrantes no Brasil não chegue a 1 milhão de pessoas. Como o texto prevê novas alternativas para vir ao Brasil legalmente, o migrante não vai mais precisar pedir refúgio para ganhar tempo. Essas pessoas que efetivamente não se enquadram na solicitação de refúgio, não vão precisar usar esse subterfúgio para conseguir uma regularização migratória no Brasil. Elas vão ter mais facilidade, maior facilidade para conseguir um visto e entrar no Brasil de acordo com a sua realidade. Ela quer apenas melhorar de vida. O Anmar, que veio da Síria para o Brasil há 3 anos, pediu refúgio por causa da guerra. Ele tem documento e até abriu um restaurante, mas ainda não teve o caso analisado. Ele diz que procurou um país onde poderia ter paz. A minha filha viu muitas gente morreu na rua. Eu não quero sair andar para a Europa, quero mar, gente muito morreu na mar, não quero. Certo, não. Para quem já está no Brasil, o texto prevê uma anistia em forma de residência regular. Para recorrer a ela, a situação legal do imigrante não interessa. Pode estar irregular ou na fila do refúgio. Vale para todos, desde que tenham chegado ao Brasil até o dia 6 de julho de 2016. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado, na internet. Obrigado pela companhia. Até amanhã.